Olá, o Chá das 5 dessa sexta conversa com o professor, jornalista e pesquisador Ciro Marcondes Filho. Professor, primeiro é um prazer estar conversando com você. Você é autor de vários livros que participam, né, da minha formação e assim como eu acredito que de muitos outros jornalistas e pesquisadores, né? Como é que é para você fazer parte dessa formação de tantos jornalistas e tantos pesquisadores? Bom, eu sempre procurei, de alguma forma, interferir na área, ou dando aula, ou atuando mesmo no jornalismo, né? Porque eu acho que é isso que faz com que as coisas se transformem. Você efetivamente buscando não exatamente mexer na cabeça do outro, mas provocar o outro, né? Provocar as ideias, provocar as coisas já consolidadas e fazer, de alguma forma, o pensamento se movimentar, entendeu? Porque se não é assim, eu acho que a gente não muda, não transforma, não melhora a sociedade que a gente vive, né? Então, a opção pelo ensino e também pela produção de textos e livros foi um pouco um certo investimento mesmo no outro e na própria sociedade, né? Na forma de você ver como você pode, com o pouco que você tem nas mãos, né, de alguma maneira tentar interferir positivamente no que acontece aí, né? Você acha que seria, principalmente para quem está ainda na academia, uma forma de escape, assim, seguir o caminho da pesquisa? Parece que tem sido uma tendência. Eu vejo muita gente já na graduação pensando nas pesquisas, pensando num possível projeto de mestrado, pelo sucateamento do mercado, Exato. por essa pressão de redações sucateadas. Existe esse lado, né, de que o mercado está se tornando cada vez mais estreito, as oportunidades são poucas, há muita demissão, há muito pouca estabilidade na profissão do jornalista, né? Então existe essa busca, né, do aluno, do formado, de um pouco mais de estabilidade financeira e continuidade no trabalho na universidade, mas a universidade não rende tanto, digamos assim, tantos resultados quanto na prática jornalística, né? A universidade ela tem uma sua atuação muito restrita, muito limitada, muito pouco alcance social até, eu diria. E você vê também o movimento inverso, né, dos profissionais do jornalismo buscando retornar um pouco à universidade, também por uma certa necessidade mesmo de voltar a discutir coisas, trabalhar temas, já que a profissão ela não dá muito espaço para isso, ela te consome muito no seu dia a dia, você não tem chance de voltar a poder pensar outra vez sobre as coisas. Parece que o mercado faz a gente desaprender. Faz desaprender, faz você trabalhar de forma maquinal, sem contar as pressões que você sofre de todos os lados, né? Financeiras, políticas, econômicas no mercado. Então você acaba meio que reduzindo muito a tua capacidade e te gera muita frustração, né? No final de alguns anos que você trabalha e que no fim você acaba não se sentindo feliz, digamos assim, no que você optou na vida, né? E isto é muito frustrante mesmo. Então, por falar nisso, como é que você avalia hoje, assim, que rumo esse jornalismo está tomando? Você que participa, né, da formação de tantos alunos, professor. Eu escrevi alguns livros sobre jornalismo. Alguns deles, inclusive, ainda são usados na academia. E eu fui consultado ainda recentemente para escrever mais um livro sobre a situação atual da imprensa. Mas eu estava realmente muito desiludido, né, em relação a falar sobre o jornalismo, pelo menos sobre a grande imprensa, né, em vista do papel que a grande imprensa tem assumido ultimamente no Brasil e que é muito decepcionante. As formas de produção de notícias pelos blogs acabam, ao contrário, reavivando um pouco esse espírito, né? Você pode produzir um blog, mesmo não estando na imprensa, se bem que muitos deles que têm os blogs mais conhecidos estão na imprensa, mas criam, digamos, um território de autonomia, um território de realização, né? Você tem que
se sentir realizado no que você faz, né? Você não pode simplesmente ficar fazendo aquilo o tempo todo e achar que aquilo vai ser suficiente. Não, você tem uma necessidade existencial mesmo, né? de se dar bem com o que você faz. Então eu vejo que hoje, né, o campo de atuação, mesmo que não seja promissor para alguns a grande imprensa, é uma forma de escape, digamos assim, de vida, né? Que você faz alguma coisa, às vezes até paralelamente a outro tipo de trabalho, mas continua nessa busca da veiculação da informação e das opiniões e dos fatos que acontecem aí, de forma a continuar a provocar as pessoas no pensamento, né? E o que mais te provoca hoje como pesquisador? O que mais me provoca é a situação hoje das pessoas, né, no Brasil e no mundo em geral, que estão sendo desafiadas quer dizer, estão sendo de alguma forma conduzidas a um certo tipo de comportamento, de atuação, e que falta ou é importante que elas sejam também provocadas para formas, digamos assim, diferenciadas de vida e de atuação. Então hoje eu fico buscando o tempo todo maneiras de você atuar de uma forma indireta, mais ou menos indireta, ou seja, não da forma clássica em que você tenta conversar com as pessoas, mas induzi-las a repensar o mundo, né, por outros caminhos. Não exatamente os caminhos, digamos assim, de expressividade tradicional, né, como é um texto ou coisa assim, mas também por produções diversas, ficcionais, estéticas e tudo isso, que eu acho que consegue-se por aí melhores resultados do que no próprio texto, né? Durante as aulas aqui na cátedra, você comentou sobre a narrativa mesmo das suas pesquisas, e me lembrou muito aquilo que se classifica como jornalismo literário. Sim. Né? Eles realmente se conversam? Sim. E também, como você vê essa classificação, categorização, né? Jornalismo político, cultural, eles realmente existem? Bom, então, inicialmente, eu aposto muito num certo tipo de narrativa que, de certa forma, é a mais impactante, é a que mais promove efeitos nas pessoas, é a que mais tem algum resultado prático. O jornalismo diário, cotidiano, dos telejornais, é um jornalismo, digamos assim, inócuo. Ele não tem exatamente a intenção e nem tem como resultado alterar nada nas pessoas. Na verdade, funciona como um ritual cotidiano em que as pessoas assistem mais por uma questão de manter uma certa regularidade de vida. Ao contrário, quando você faz um tipo de trabalho ou de reportagem ou um documentário e você consegue efeitos e resultados muito mais digamos, decisivos para as pessoas que estão participando. Então o que acontece é o seguinte: eu tento fazer uma espécie de confluência entre uma tendência jornalística, discursiva, e o próprio trabalho de estudo da comunicação, né? Então, quando você fala, bom, existe um jornalismo literário, né, que se chama por aí de jornalismo literário, se bem que o nome é um pouco pejorativo até em alguns cenários, né? Mas a ideia é interessante, quer dizer, você pode e você consegue muito melhores resultados quando você desdobra a sua narrativa, incluindo outros elementos, inclusive da literatura ou da ficcionalidade, sem que isso prejudique a honestidade ou a veracidade daquilo que você está falando. Ao contrário, isso até reforça um pouco mais a qualidade do texto e a capacidade do texto te envolver. Então, você tem um campo mais ou menos... um campo... Sim. Você tem um campo
mais ou menos híbrido, um campo cujas fronteiras são incertas entre o que é esse tipo de jornalismo, esse tipo de narrativa, a narrativa não ficcional, mas carregada desses elementos de contextualização um pouco mais densos, e que fazem com que você, de alguma forma, resgate a força do texto, né? Porque você pode ter um texto muito poderoso quando você tem a literatura propriamente dita, ou mesmo a poética, né? E você pode, de alguma forma, fazer com que esse texto se reverta também num texto igualmente poderoso do ponto de vista da informação, ou seja, do jornalismo e da própria formação. Então eu vejo esse campo um campo muito interessante. Na verdade, eu trabalho hoje muito isso com os alunos, né, em termos deles fazerem um trabalho acadêmico de pesquisa, mas ao mesmo tempo na forma de apresentar esse trabalho, investirem muito no texto, no relato, né, naquilo que seria, digamos assim, o que fica de material naquilo que eles estudaram, né? Então você tem, ao mesmo tempo, tanto um tipo de vivência de fatos, que seria jornalístico, e um tipo de trabalho de pesquisa, que seria a maneira de você apresentar isso aos demais, ou deixar isso mais ou menos sedimentado, algum tipo de texto em que permanece essa força expressiva do texto, né? Que é um jornalismo mais sensível, mergulhar mais na Exatamente, cena, mais sensível. né? O que se fazia nos Estados Unidos do novo jornalismo, né? Se fez no Brasil em alguns tipos de tabloides, né? O Opinião trabalhou muito com isso, na época que ele era editado durante o regime militar. Outros órgãos também daquela época investiam nisso, e eu acho que essa é a grande força do jornalismo propriamente dito. Não é o jornalismo diário, não é o jornalismo dividido em especialidades, né? Como ele é hoje, esse jornalismo, porque isto, na verdade, funciona de fato como um processo de pura informatividade do seu cotidiano, mas não tem efeitos a médio e longo prazo. E eu me preocupo mais com essas coisas, né? Por isso eu trabalho no ensino, por isso eu produzo alguns textos que é um investimento em alguma coisa um pouco mais a médio e longo prazo, ou seja, na formação mesmo de cabeça, na formação de pessoas atuantes e críticas, né, diante do mundo, né, que não se deixam levar por manipulações ou por tentativas de Eu separei duas frases, professor, que você disse na aula e que acho que dá para complementar com o seu raciocínio agora. Que uma é que o jornalismo informativo não tem a pretensão de ir a fundo, que é o que você está falando agora, né? E a comunicação necessita de um esvaziamento interno. Aí até se puder já emendar falando uma síntese da sua nova teoria da comunicação. A proposta de estudar a teoria da comunicação diferente, ela veio de alguns anos para cá, né, quando eu sinto um certo empobrecimento da área, né? Todo mundo que faz jornalismo hoje e estuda a comunicação tem uma certa enjoo, uma certa náusea em relação ao que se mostra, né? Porque se trabalha muito com textos e livros de alguma forma já um pouco defasados, um pouco antiquados, né? Então o próprio aluno, ele perde um pouco o gosto pela coisa, né? Então existe digamos, até um processo mesmo de desprestígio da comunicação, quando na verdade eu acho que a comunicação é uma das coisas mais radicais, mais essenciais que você tem na sua vida, tanto pública quanto privada, né? Então, a partir disso, comecei a estudar um pouco mais a questão da comunicação e daí chegou-se a uma proposta de refazer um pouco essa visão sobre a comunicação para torná-la, inclusive, não só mais atual, como mais atraente, mais vivencial mesmo, de você estar lá dentro do processo de comunicação. Então isso gerou um trabalho de alguns anos para cá na nova teoria. A nova teoria da comunicação, ela olha a comunicação de uma forma diferente, está mais centrada mesmo
no processo da comunicação do que no tratamento dos sistemas técnicos da comunicação. Quer dizer, eles existem há muito tempo, são tratados há muito tempo, na verdade é o tema predominante, mas é um tema, digamos assim, muito pouco, não exatamente muito próximo ao teu cotidiano. Ele existe aí como um estatuto eletrônico, técnico da nossa sociedade, mas pouco diz sobre como você efetivamente recebe a comunicação e o que ela faz com você, né? E esse passou a ser o meu tema, né? E a partir disso, inclusive, eu questiono um pouco a própria comunicação, né? Achando que a nossa época e a nossa sociedade, as pessoas, apesar de todos esses equipamentos, elas estão sós, né? Elas não conhecem o outro, não conhecem a realidade em que vivem, né? Não conhecem sequer o seu parceiro. Então, isso significa que vivemos numa sociedade onde efetivamente as coisas estão isoladas, né? Estão separadas. E que isto me causa um certo... Eles pararam, mas não tem café. Você deu recado. Então, o que acontece? A teoria ela começou a se dedicar um pouco mais ao que se chama fenômeno comunicacional, ou seja, como a comunicação ocorre, se ela efetivamente ocorre, porque a minha tese é que na maioria dos casos não ocorre, né? Então você precisa, de alguma forma, criar uma certa situação, ou contexto, ou tentativa mesmo de provocar a comunicação. E como é que isso acontece? Dificilmente pelo jornalismo diário, mas por outros caminhos, né, que vão desde da reportagem, do documentário, até formas literárias e até formas estéticas, que eu acho que são, digamos assim, modelos mais eficazes de comunicação. Então, a partir disso, então, eu entrei um pouco mais nesse campo da vivência da comunicação e do relato da comunicação. E a questão que você tinha levantado era a das frases. Das? As frases, né, de esvaziamento interno. Sim. Né? Então, para você chegar à comunicação, você de alguma forma tem que... existe uma certa, digamos assim, um procedimento, né, pessoal, interno, né? Você tem que querer, de alguma maneira, também entrar nesse mundo e sair um pouco do mundo fechado, isolado, ou meio que pouco aberto, né, da tua vivência cotidiana. A tendência na sociedade é de fazer, de fato, de cada um de nós seres isolados, seres fechados ao outro. Não existe toda um investimento, né, da própria sociedade, dos sistemas aí que estão acima de nós, de alguma forma de nos fechar, né? Seja fechar dentro de casa, seja fechar dentro da firma, seja fechar dentro de um shopping center. Ou seja, a ideia costuma ser muito de você não participar do mundo, e isso acaba virando uma espécie de comportamento social geral. Então, o que quebra isto é uma busca de você, o que seria a possibilidade de você romper um pouco com isso, e realmente você entrar em interação com o seu mundo, né? Quebrar um pouco essa redoma. E essa proposta da comunicação é uma proposta disso, de você, inicialmente, criar dentro de você esse tipo de necessidade, né, dessa abertura para o outro. E é o que eu chamo de esvaziamento, né? Você tem que, para você poder comportar o outro, fazer com que o mundo participe de você, você precisa, então, criar esse tipo de disponibilidade, né? Com essa disponibilidade, você pode, então, no trato com o outro, ou seja, com a alteridade, né, com aquilo que não é você pode aí, então, de fato, vivenciar o seu mundo, participar no seu mundo, saber o que as outras pessoas fazem,
conhecer e aprender com ela, ou seja, de alguma forma dar um salto qualitativo na tua existência, não ficar numa existência absolutamente medíocre e trivial, como todo mundo vive e é estimulado a viver, né? Você é estimulado cada vez mais a viver nesse mundo pequeno, reduzido, cheio de preconceitos, de vícios, de estereótipos, em que isso acaba se afirmando ainda cada vez mais e criando toda essa violência que a gente tem aí no mundo. Então, a ideia é um pouco por aí mexer com a política. Você mexe com a política a partir do fato de você mexer com a cabeça das pessoas por estímulos, por formas de você instigar na pessoa outras ideias, outras maneiras de ver a partir da comunicação, a partir dessa abertura. E qual que é o papel do feminino nesse trabalho todo? Então, por que a gente fala que o feminino há uma certa tendência na filosofia de criar o conceito do feminino ou o conceito de mulher, né? O Deleuze fala de vir mulher. O Levinas fala da feminilidade como a alteridade mais radical que existe, né? Porque é uma construção abstrata, né? Não se trata exatamente da mulher física ou das mulheres, aí se trata de uma noção, né? A noção de que o feminino é uma noção do que ao mesmo tempo acolhe, hospeda, aceita e de alguma forma se abre, né? para o outro. Há toda uma analogia, né, entre, dessa feminilidade com a própria comunicabilidade, né? O comunicar-se também seria esse ato de você se voltar para o mundo, de você ter um espaço dentro de você onde você acolhe o mundo, né? Como a mulher que gera dentro de si própria um ser, né? Que não é ela, né? Um ser que é estranho a ela, mas que ela, digamos assim, dá vida a esse ser, faz com que o ser cresça dentro dela e se autonomize. Um pouco essa ideia transportada para o paradigma da comunicação, em que você também quebre esse teu fechamento e tenha a condição de dialogar um pouco com outras coisas que estão acontecendo, né? Viver um pouco essas outras coisas no sentido mesmo de hospedá-las dentro de você, né? Professor, você é pesquisador, né, com o conceito 1A. CNPq. Sim. O que isso significa para você como pessoa? Bom, isso é um reconhecimento que eu fico muito feliz. Na verdade, no Brasil existem um pouco mais de 10 pessoas com esse tipo de classificação dentro do CNPq entre os pesquisadores de comunicação. Quer dizer, eu tenho uma história, uma trajetória, uma quantidade de livros já publicados, ensaios e artigos e conferências, congressos, um monte de coisa que eu faço, né? Sempre numa batalha insistente, né, para não fazer porque a academia pede que você faça, né, mas sempre numa busca de chamar pessoas e principalmente de fazer com que os desconhecidos ou os marginalizados, aqueles que foram sempre ignorados pela academia, inclusive pensadores, sejam resgatados. Então, um pouco isso, né? Um trabalho de busca de renovação das ideias, do campo, inclusive do mundo, das pessoas, né? E sempre na tentativa de sair um pouco dessa paralisia. É o que te motivou a fazer eventos como esse? Sim, também, né? Esses e outros, né? Porque eu estou ao mesmo tempo ligado a outros. Estou criando um projeto grande agora na FAPESP, inclusive para desdobrar essa forma de comunicação para outros colegas de outros estados, num projeto mais a médio prazo, né, para continuar nisso, que é, digamos, minha profissão de fé, né, na área. E para onde esse andarilho ainda quer ir? Para onde? Eu, na verdade, eu não defino o caminho. Quem define o caminho é o próprio contexto, né? Eu sigo um pouco as tendências da própria comunicação e o que a comunicação está me exigindo a cada momento. Professor, você acha que o contato com os jovens universitários é o seu melhor combustível? É. Somente os que estão aparecendo agora, que estão agora
os primeiranistas, né? Eu tenho alunos que são primeiranistas, que têm 18 anos, 19, 20 anos, são os mais jovenzinhos, e eu acho que esse é o melhor público, né? Vamos chamar assim, né? Porque estão ainda em formação. As ideias não estão ainda, digamos, consolidadas, isso é uma coisa horrível, né? Ideias consolidadas, né? Então eu prefiro atuar com eles. Eu tenho alunos de pós também, né? E orientando de pós, mas com esses já se torna mais difícil, as pessoas tendem a se agarrar em certos modelos, em certos padrões, e isso atrapalha muito, porque eles acabam não vendo mais nada. Então, esses jovens são, de fato, o melhor que existe, né, de você trabalhar com eles. Né? Tá acabando, só quer parar, continuar ou podemos seguir? Eu acho que eu vou precisar retomar lá. Né? Tá, no fim, podemos